Fala, futuros residentes, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais vídeos no canal sobre residência jurídica. Quero pedir desde já, desculpa para vocês aí pela minha ausência, mas é porque eu precisei passar por um processo cirúrgico e então precisei afastar-me do canal, Mas agora nós iremos retomar aí os vídeos, Estarei postando dicas, estarei postando muitas coisas bacanas aí para vocês que fizeram a prova de residência do TJDO. E como sempre, estarei me colocando à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Pessoal, o intuito desse vídeo de hoje é falar sobre a prova da residência. Então quero fazer uma análise aqui, passar o meu ponto de vista sobre a prova, falar sobre o ponto de corte, que eu acredito que eu já vim falando aí com alguns colegas que têm me mandado mensagem. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Quero pedir para você que desde já, se puder, se inscreva no canal, deixe seu like aí e comente, Comente como que foi a sua percepção sobre a prova, Me fale aí como que você foi, se você conseguiu ter um bom aproveitamento, E vamos para o vídeo então. Então estou aqui, na tela do meu computador. Estou com a prova aqui de residente jurídico, Foi feito pela banca FGV no turno da manhã. E vamos falar um pouquinho sobre essa prova, Bom, o que eu achei sobre essa prova? Achei que essa prova foi bem justa, em vista assim, do que foi cobrado, Não foi uma prova extraordinária. Lembrando que essa aqui é a minha opinião, Talvez você não concorde, talvez você vai falar assim, eu achei que foi uma prova difícil. Ou você fale, não, foi uma prova fácil. Essa é a minha opinião, meu ponto de vista, com base no que eu analisei aqui da prova, que foi uma prova justa, Sei que muitos colegas que fizeram as provas anteriores, talvez tenham a mesma percepção que eu. Não considero que essa prova aqui foi uma prova mais difícil do que, por exemplo, a prova de residente jurídico de 2023 e a prova de residente jurídico de 2024, Então, assim, havia uma prova bem diferente, do que a proposta do Instituto Verbena, Veio muito diferente, mas seguindo aqueles moldes que são os padrões, da banca FGV. Então, por que quando muitas pessoas me mandaram mensagem, perguntando assim, como que eu estudo, o que você tem material para disponibilizar? Teve muitas pessoas que mandaram mensagens assim com essas dúvidas, E o que eu sempre orientava? Eu falei, se você não tem um material ou não quer investir num curso, se você tiver acesso a alguma plataforma de resolução de questão, foca em resolver questão. E até mesmo nos nossos vídeos aqui, eu vinha falando isso, Não dá para você ficar inventando muita coisa, em cima do edital ali. Primeiro porque o edital veio gigantesco, Não tinha como bater aquele edital até a data da prova. Eu falei isso para várias pessoas. Veio muito grande. E segundo, porque você precisa de entender como que a banca cobra. Então pensa, vamos supor que você não estudou por questões, seu método de estudo, vamos supor que foi só PDF. Então, assim, às vezes na hora que você chegasse aqui para resolver as questões, você teria dificuldade para entender, como você pegaria aquele conteúdo que você estudou ali na teoria, e aplicaria aqui na prática, Então, o resolver questões, ele tem que ser prioridade, Tem gente que não gosta de estudar somente por questões e prefere adotar PDF, mas igual eu sempre falei, você tem que ter aqui como uma parte dos seus estudos as questões, Foi o que a gente falou muito, E aí a gente vê, que a FGV cobrou geralmente aquele padrãozinho, Que é um enunciado gigantesco aqui, que é de lei, Sempre trazendo um caso concreto, Padrão da FGV. E uma coisa que eu acho muito boa, que eu até conversei com alguns colegas, é sobre a forma que a FGV cobra as provas. Eu acho isso aqui muito justo, porque ela traz um caso concreto para você. Então você tem que analisar aquele caso concreto, a gente vai ver isso em algumas questões, por exemplo, questão 2, um caso concreto. Ela fez isso em diversas questões, Traz um caso concreto e você tem que saber resolver aquele caso com base na lei. Eu acho que tudo, no sentido assim, de jurídico, de questões de prova de concurso, deveria ser abordado dessa forma. Porque assim, não faz sentido você pegar uma lei, ficar estudando a lei ali, mas você não saber aplicar. Então a FGV ela tem essa característica, eu acho isso muito bom. Então, assim, você precisa ter o domínio do conhecimento, mas outra questão também que ela cobra, A sua interpretação. Às vezes você vai ler a questão aqui e não vai entender nada. Então, se você não tiver resolvido bastante questão da banca, não entender como que ela cobra os assuntos aqui, se torna mais difícil. Então, a minha percepção sobre a prova, de um modo geral, foi que foi uma prova, assim, de um nível razoável, uma prova justa, Ela não foi uma prova difícil, igual foi as anteriores, e não foi uma prova fácil. E fácil eu me baseio por qual prova? Pela prova do TJRJ, A prova do TJRJ foi feita pela FGV também. Foi uma prova muito tranquila, muito fácil. Então, quem fez a prova do TJRJ pode comprovar aí que foi dessa forma. Inclusive, se você chegou a resolver a prova do TJRJ e teve essa mesma percepção, deixe aí nos comentários. Vamos bater um papo aí sobre essa prova. Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês, Eu acredito que a maioria que fez a prova, então, cada um teve a sua percepção, de um modo geral. E eu, igual falei para vocês, achei muito bacana, A forma que foi feito esse processo seletivo foi muito justo, E eu acredito que quem fez assim uma boa preparação, estudou direitinho, eu acho que vai dar certo. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A gente falou muito ao longo dos nossos vídeos, sobre estudar aquilo que a banca mais cobra. Então, foi sempre um ponto que eu bati bastante aqui com vocês, sobre o raio-x do que é concurso. Inclusive, eu fiz o material, disponibilizei para alguns colegas gratuitamente, falei em alguns vídeos, quem tivesse interesse podia entrar em contato comigo, porque eu iria disponibilizar sem nenhum custo. Inclusive, até alguns colegas que eu tinha mandado um vídeo, mostrando ali o raio-x, depois eu mandei o material, em formato PDF, para auxiliar os colegas, para se tornar mais fácil.
E aí, o que eu fiz aqui? Como que eu baseei aqui essa análise da prova? Eu queria mostrar para vocês. Às vezes, a gente tem um edital muito grande, igual foi esse do Instituto da Banca FGV, né? Veio bem fora da curva, né? Para uma prova de residência e com pouco tempo, né? Então, o que a gente já descartaria ali de cara? Que eu descartei de cara. Impossível fechar esse edital até o dia da prova, né? Se alguém conseguiu fechar, depois deixe aí nos comentários, né? Talvez eu esteja me equivocando aqui, mas eu acredito que não era possível fechar esse edital até o dia da prova. Você teria que dispor de muito tempo, né? E aí, o que eu falei para vocês? Estudem com base no raio-x. Estudem, entrem no que concurso, façam o raio-x ali das provas de analista e de técnico judiciário. Porque a prova de residência, ela se assemelha muito a esses cargos. Então, quem fez essa preparação dessa forma, eu acredito que foi muito bem. E eu disponibilizei esse material para alguns colegas, então, assim, eu acredito que a maioria que estudou, seguindo certinho, né, o que estava no raio-x, deu certo. Então, olha aqui para vocês verem. A análise da prova, né, do direito constitucional, olha só, uma questão aqui dá 1 a 10, né? Se você pegar aqui da 1 a 10, a questão 1, aí o tema principal, estava no mapeamento, eficácia das normas constitucionais. Então, estava lá no raio-x, ó, presente no raio-x, tá vendo? Eu fiz essa organização aqui pela inteligência artificial, né? Então, ele trouxe aqui para mim toda essa análise, né, com base no raio-x e com base na prova atual que foi cobrada aí de residência de direito. Então, você vai perceber, ó, os temas aqui, ó, nessa parte aqui de constitucional, de 10 questões que caiu, foi 100% do que estava no raio-x. Então, se você estudou só o que estava lá no raio-x, esqueceu ali, por exemplo, de estudar os demais temas que a banca colocou ali essa. Estudou somente o que estava no raio-x, você praticamente pode ter gabaritado essa parte constitucional, porque foi o que foi cobrado na prova. Vai ver aqui, ó, inclusive, nós tivemos uma questão discursiva, né, que versou sobre esse tema. Inclusive, até alguns colegas me perguntaram, como que eu me preparo para discursiva? Eu falei, gente, é pegar o que está lá no raio-x e estudar a discursiva da mesma forma. E olha só, para você ver, quem estudou pelo raio-x, que deu uma passada aqui na parte de responsabilidade civil, provavelmente foi muito bem na parte discursiva. Então foi dessa forma. E aí eu fiz análise aqui de todos os temas, né, da prova. Então da questão 11 à questão 20, né, que tratou de direito administrativo, olha só a quantidade de temas, né, que nós tivemos aqui que estavam presentes no nosso raio-x, olha só, presente no raio-x da FGV, e que foram cobrados na prova. Improbidade administrativa, os atos administrativos, a parte de bens públicos. A gente vai continuar aqui, ó, responsabilidade do agente público, os princípios, né, estava presente. Responsabilidade civil de novo, porque a responsabilidade civil, quando nós falamos aqui, responsabilidade civil do Estado, ela pode ser tanto com viés constitucional como viés administrativo, né? Geralmente é o artigo 37 que vai disciplinar essa parte, né? Na Constituição Federal. Então, olha só para vocês verem aqui, ó. De mais 10 questões que foram analisadas em direito administrativo, olha só quanto desse tema aqui, das 10 questões, que estava no nosso raio-x, 90%. Então, tá vendo? A prova de residência, ela não vai fugir daquilo que é cobrado, né, para analista técnico, é a mesma coisa, né, porque você vai exercer praticamente o que um analista, o que um técnico judiciário faz. Então, assim, não faz sentido fugir muito. Aí nós pegamos aqui e analisamos as questões de direito civil, ó, que é a questão 21 a 30, né? Aí nós tivemos aqui a análise de mais 10 temas. E aí tivemos duas questões aqui, ó, que fugiram, né, desse tema, né, que foi a parte do direito consumidor, né, que é aquela parte do direito civil que engloba ali o direito consumidor, e a parte aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a LGPD. Então, que não estava aqui dentro do nosso mapeamento aqui, do nosso raio-x. E aí, às vezes, você ia perder tempo estudando essas leis aqui, ó, e foi um tema que não veio, né, não é recorrente pela banca. Então, tá vendo o custo-benefício, você estudar pelo raio-x e querer bater todo o edital, não faz sentido nenhum, né? E aí eu vou mostrar para vocês que o direito processual civil, da mesma forma, das 10 questões que foram cobradas em direito processual civil, 100% estava no raio-x. A banca só tendeu a cobrar aquilo que ela já vem cobrando. Então isso aqui a gente chama de estudo inteligente, que é você estudar com base naquilo que é mais cobrado. E aqui foi bem possível a gente ter essa assertividade, por quê? A banca FGV é uma banca grande, né? Então ela fez vários concursos para analista, vários concursos aí, de outras áreas jurídicas, né? Então, quanto maior a banca, mais fácil é para a gente analisar. Então, isso aqui deu uma assertividade muito grande para quem estudou somente pelo raio-x, né? Quem focou, inclusive no meu material, né, que eu fiz, né, sobre os flashcards aqui, né? Quem focou somente nessa parte aqui dos flashcards, conseguiu ter uma boa pontuação. Porque esse material aqui já foi pensado nisso, já foi construído em cima daquilo que a banca mais cobra, né? Então, esse material aqui ele veio bem abrangente, né? Inclusive até além daquilo que a banca mais cobra, né? Tinha um material aqui até além, né? Mas o foco principal desse material, ele foi baseado naquilo que a banca mais cobra, né? Então, quando eu preparei o material para vocês, a ideia era essa, vocês terem o máximo de assertividade na sua preparação. Inclusive, se alguém que usou o material, né, depois quiser deixar nos comentários, se ajudou vocês, né? Eu estava olhando algumas questões e comparando com o conteúdo aqui do material aqui dos flashcards. Inclusive, se eu clicar aqui, eu vou pegar para vocês, ó, cai uma questão de responsabilidade civil, né? Falando sobre dupla garantia, né? Então, vocês vão ver que no meu material tinha isso, ó. Tá vendo? O que é a dupla garantia? É a teoria que prevê à vítima e ao agente público o direito de ser cobrado somente pelo Estado. Foi a questão discursiva, né? Então, no meu material tinha isso.
Então, quem se preparou também usando os flashcards aqui, depois deixe nos comentários se valeu a pena o investimento que vocês fizeram, né? Foi um valor bem irrisório, né? E aí aqui, a análise das questões de direito penal, da mesma forma, ó, vocês vão ver aqui, ó, que de 10 temas cobrados em direito penal, 100% estava no raio-x, tá vendo? Então, a parte de crime, extorsão mediante sequência, tá vendo? Tudo o que a banca já vem cobrando, não muda, né? Ela trouxe aqui um aspecto também da lei de execução penal, né? Que foi o RDD, né? Que é o regime disciplinar diferenciado, inclusive tem também no meu ANC aqui, ó. Quem estudou pelo ANC aqui, ó, provavelmente passou, né? Por essa parte. Tava aqui na parte penal, quando você entra aqui no penal, ó, na legislação penal especial. Tem esse material aqui, ó, sobre lei de execução penal. Inclusive, tem muitos cards aqui, ó. Inclusive, se você procurar aqui, ó, RDD, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Ó. Então, tem algumas questões, tá vendo? O regime disciplinar diferenciado não será aplicado, por exemplo, tá vendo? Algumas questões relacionadas a esse tema. Ó. Então, que nós tínhamos, né, dentro dos nossos flashcards esse conteúdo. Só mostrando para vocês, para verem, né? Para vocês verem que tinha aqui dentro do material, né? E esse material foi muito focado em cima disso mesmo, das partes que seriam mais cobradas dentro da prova, né? E aí a análise da parte de processo penal, analisamos aqui também mais 10 questõezinhas, ó. 100% ó, dos temas que estavam na prova, tema da prova aqui, né? Estavam no nosso raio-x. Então, tá vendo? Essa assertividade foi muito grande. E o que eu queria mostrar aqui para vocês, ó. Aqui a gente já fez uma separação por porcentagem, ó. Então, direito constitucional, 100% do que estava na prova estava no mapeamento lá no raio-x. Direito administrativo, 90%. Direito civil, 70%. Direito processual civil, 100%. Direito penal, 100%. E direito processual penal, 100%. Então, se você considerar toda a prova, olha que legal. De 60 questões aqui que nós tivemos, né, dentro da prova, 56 dessas questões saíram lá do raio-x. Ou seja, daquilo que a banca sempre cobra. E eu espero, pessoal, que isso aqui sirva para vocês como um aprendizado para os próximos concursos. Não sei se você vai almeja fazer algum outro concurso, né? Então, que você possa levar isso aqui como aprendizado. Estudar inicialmente pelo que a banca mais cobra, principalmente se você está ali num momento em que ainda não há um edital lançado, então estude pelo que a banca mais cobra. Fique bom nessa parte. Beleza, depois que você ficou bom nessa parte, não tem edital ainda aberto, vai estudando aquilo que é diferente, né, do edital. Aquilo que é novo, né, que você vê assim, eu estou seguindo esse edital aqui comparando, então estuda aquilo que você vê que não é tão recorrente, né. Se você fizer uma estratégia assim, pensa, aqui ó, analisando essa prova. Nós tivemos aí 93%, né, da prova de dentro daquilo que a banca sempre cobra, né? Então é o que faz diferença. É o básicozinho que funciona, né? O básico que resolve esse problema. E agora minha percepção sobre a nota de corte, né? Pessoal, eu tô retornando aqui rapidinho só para pedir para você, não deixe de se inscrever no canal, pois ajuda a alcançar mais pessoas, né? Nós teremos mais conteúdos. Em breve nós teremos um vídeo falando sobre a questão discursiva da residência, né? Como que eu teria respondido, né? O que vocês poderiam ter respondido na prova de vocês, inclusive elementos, né, para vocês entrarem aí com a questão com recursos, né, para a questão discursiva. Então nós iremos abordar esses temas aí também. Então se inscreva, não deixe de se inscrever, pois ajuda muito o canal a crescer. Obrigado. E vamos falar agora sobre a minha percepção, o que eu acho que vai ser a nota de corte. Pessoal, nota de corte é aquilo que eu venho falando, né, para alguns colegas que me perguntaram, né, e eu não recordo se eu falei em algum vídeo. Mas a nota de corte eu acredito que vai ser o seguinte, como nós tivemos ali, teremos ali a correção de 3.200 redações, então assim, quem tirou o mínimo, acertou ali 30 das 60, tá dentro. Né? Eu acredito que seja isso. Primeiro porque a prova não foi uma prova tão fácil, ela foi uma prova no nível mediano, né? Então, assim, quem fez uma boa preparação vai ter, assim, essa correção da redação. E aí a própria banca, ela fala aqui, né? Quem obtiver aqui o mínimo, né? Que é os 30 pontos aqui, né? Ou seja, 50% da prova, né? Então, quem obtiver 50% da prova, eu acredito que terá, sim, a correção da redação, né? Aquelas 3.200. Então, assim, minha expectativa para o ponto de corte seria esse, né? Seria aí a 30 pontos, né? Quem tirou 30 pontos vai ter a correção da redação. E aí eles falam aqui, né, no edital, né, que serão corrigidas 3.200 redações. Então, se você considerar ali que são 6.000 inscritos, né, e você dividir aqui, né, por 2, né, vai dar a média também, né, vai dar 3.000, né, se você dividir 6.000 inscritos por 2. Então, se você considerar ali que todo mundo ali, 50% das pessoas que fizeram a prova, tirar ali o mínimo, todas essas pessoas terão sua correção da redação. E é claro que dentre os 6.000 inscritos, nós podemos descartar ali pessoas que não participaram, né, do processo seletivo, que não fizeram, né, que são as pessoas ausentes, e aquelas pessoas também que não obtiveram um bom resultado, né. Então, assim, eu acredito que todo mundo que tirou o mínimo vai estar dentro da correção da redação. E eu desejo para vocês aí sucesso, né, desejo muita sorte, né, que dê certo. E, como sempre, né, pessoal, vem falando, né, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, muitos colegas me mandaram mensagem, né, me manda lá no Instagram, me manda aqui no comentário, né. Eu vi alguns comentários em outros vídeos, inclusive já quero deixar respondido aqui, né. Algumas pessoas me perguntaram assim, quanto que você tirou na sua prova, né, quando você fez o processo seletivo. Gente, não tem como você basear
a minha prova com base na prova de vocês. Por quê? O nível da nossa prova foi outro nível, né? Não tô querendo desmerecer essa prova, né? Não tô falando nesse sentido. Quando eu falo que foi um outro nível, seria o seguinte: às vezes a nossa prova pode ter sido mais fácil que essa, ou mais difícil, né? Então, o ponto de corte ele varia de acordo com o nível de dificuldade da prova. Então, se você tem, por exemplo, uma prova muito difícil, a tendência é que o ponto de corte ele vai cair, né? Igual a nossa prova, ela teve uma cobrança bem puxada, né? Então, ali, quem tirou aquele mínimo ali, né, dos 60%, estava dentro da correção da redação. Foi isso que aconteceu. Se vocês olharem lá, né, tanto é que quando a gente analisa o chamado ali final, né, foram 380 e poucas pessoas que foram chamadas, né, ao final, por conta do nível de dificuldade da prova. Talvez a prova de vocês pode ser da mesma forma, né, pode ser que tenha o ponto de corte aí, onde quem tirou ali os 50% ou 60% já vai ter a correção da redação, inclusive pode ter a discursiva também corrigida e ser aprovado lá no final. Então isso varia muito, não tem como vocês basearem a minha aprovação, o meu processo seletivo com de vocês por conta disso, porque varia. Então às vezes eu vou falar aqui pra vocês, na minha época foi 70%. Mas talvez aqui, ó, quem tirou 50% tá tranquilo nessa prova. E a minha percepção sobre essa prova aqui. Por quê? O que vai fazer com que o ponto de corte dessa prova aqui caia? Não só a dificuldade da prova, né? Que eu acho que foi uma prova justa. Não, igual eu falei, não foi uma prova fácil, não foi uma prova difícil, né? Mas foi uma prova justa. Então, assim, quem se preparou bem, né? Quem tava bacana ali na parte dos conhecimentos aqui presentes no raio-x, né? Que teve essa boa base aqui, né? Vai ter a correção da redação, né? Mas o que eu entendo aqui? Como tem 3.200 vagas, não era o caso do nosso edital, né? O edital nosso era 1.000 vagas e chamaria 100 pessoas imediatamente. Então eu acredito que o ponto de corte ele vai diluir muito por conta da quantidade aqui de pessoas, né, que vão ter correção da redação. Então eu acredito que quem tirou ali o mínimo, né, que é esse 50% que a banca falou aqui, né, acredito que quem tirou esse mínimo aí não vai ser eliminado, ou seja, quem tirou o mínimo está aprovado nessa primeira etapa, né? Então, e aqui pro pessoal, né, que concorre pelas cotas, né, a contagem é um pouquinho diferente, né, que aqui é só 24 pontos, né? Mas eu acredito que quem tirou esse mínimo, então tanto o pessoal que está concorrendo na ampla, como o pessoal que está concorrendo aqui por cotas, quem tirou esses mínimos aqui, terá uma correção sim da redação, né? Então tem tudo para dar certo. Então, pessoal, a análise que eu queria fazer para vocês era essa, né? Igual eu falei, essa aqui é a minha percepção, talvez você discorde, é tranquilo você discordar, isso aqui é normal, pode deixar nos comentários, né? Não quero menosprezar a prova feita pela banca FGV, acredito que é uma prova muito boa, né? Muito bem elaborada. Eu gostei bastante, porque a prova da banca do Instituto Verbena é um pouco complicadinho. Eu acho ela uma banca muito, sabe, dá uma viajada muito nas questões. E não tem parâmetro, né? O bacana da FGV é o parâmetro. Cara, isso aqui é muito bom. Você pegar qualquer questão de analista jurídico ou de técnico judiciário e resolver as questões, você vai ver que é a mesma coisa. A banca cobra a mesma estrutura. Agora você pega a banca UFG, que é o Instituto Verbena, né, você vai ver que não tem parâmetro. Tem uma prova que vem extremamente fácil, outra vem extremamente difícil, né, e é isso. Né, então você não tem aquele norte, né, você fica perdido. Eu falo que eu fiz a prova de analista em 2021, fiz a prova de residente jurídico, fiz a prova de oficial de justiça, e a minha percepção sobre as 3 provas que eu fiz, fora o tanto de questões que eu resolvi, né, da banca Verbena, né, a minha percepção que eu tive foi essa, que a banca não tem parâmetro. Né? Se você pegar a prova nossa de oficial de justiça, a prova de oficial de justiça foi muito fácil. Aí você compara com a prova de residente jurídico, é uma prova extremamente difícil. Né? Então, assim, não tem parâmetro a banca. Né? Então, a banca FGV aqui, ela foi muito bem, né, na elaboração dessa prova. Eu acho que é isso aqui que deve ser mantido, né, para residente jurídico. Está cobrando que você tenha conhecimento jurídico e saiba aplicar ele na prática. É isso aqui que a gente vai trabalhar o dia inteiro, né? Vai aparecer casos lá para você, onde você tem que analisar os casos e resolver com base no conhecimento jurídico. Então, é isso que se espera, né, do profissional do direito, né? Você saber resolver problemas com a lei. Né? Então, espero que vocês tenham gostado da análise, né? E igual eu falei para vocês, deixe seus comentários aí, deixe suas sugestões para os próximos vídeos, né? E não deixe de se inscrever no canal, viu? Que vai ajudar nosso canal a crescer, né? Desenvolver mais. E eu vou trazer mais informações aí para vocês sobre sugestões de concursos que você pode seguir agora que você já fez a residência, né? Então, não deixe de se inscrever para você ficar aí atualizado das informações. Então é isso, pessoal. Até mais. Um forte abraço aí para vocês e obrigado.